Shalom, gente. Que bom estar aqui com vocês. A novidade que nós temos hoje é fantástica. Nós iremos falar do nosso livro Histórias Cabalísticas, Milagres e Provações com Moré André Rosa. Eu estou aqui com a minha esposa, Morá Patrícia, que é parte integrante desse livro. Sem ela, não é? O livro não saía. O livro é composto de 133 páginas. Olha só, 13, né? 13 é um número do nome do Boré, né? E o 33 tem a ver com Gal, né? Que é a primeira parte ali de Gálgata, ou até reencarnação. Então, esse livro ele é muito, muito potente e muito poderoso, né? Um presente do Boré. Pois bem, hoje eu tive uma grande surpresa, porque eu fui revisar exatamente a codificação do meu nome, que está na Torá, e a gente tem aqui algo muito especial, né? O nome Moré André Crem Rosa, codificado dentro da Torá, já tem esse vídeo no nosso canal, e é muito bonito para mim a gente ver que os saltos aqui de cada letra do nome Moré, não é? Tem 9.612 letras, exatamente o numeral 9, que é verdade, e 612, que é a palavra Brit milagre, não é? Que bonito. Então, a gente tem aí algo fantástico. Mas o assunto aqui de hoje não é sobre essa codificação do meu nome na Torá, não é? Não me sinto mais especial em relação a ninguém por causa disso, mas acredito que todo ser humano tem uma missão e que essa missão está condicionada dentro da Torá. Enfim, e aqui nós temos, então, o que eu vim trazer para vocês hoje. O livro Histórias Cabalísticas, Milagres e Provações, codificado dentro da Torá. Eu divido aqui um próximo slide com vocês, para que vocês possam ver comigo. Primeiramente, logo que eu compus esse livro, o título, não é? Ele não foi algo escolhido assim, não é, com uma questão cabalística. As coisas vão acontecendo segundo o Boré quer. E logo eu inicio vendo aqui no título, em amarelo, Histórias Cabalísticas, 21 letras. O que me levou imediatamente à questão de que esse numeral 21 era exatamente a data do meu nascimento, 21 de Av. Então, eu fiquei assim já um pouco impressionado e falei com o Boré, caramba, né? Falei, Boré, como que o senhor é misericordioso e grande. A segunda parte aqui do Milagres e Provações tem 18 letras. E essas 18 letras me levam para a palavra raio, vida, que é 18, e quer dizer que a palavra raio, vida, será dada a todos aqueles que têm
fé e verão a força do Boré nesse livro. É lógico que raio e vida também vai dar, não é? 1 mais 8, que é a gematria, vai dar 9, que é verdade. O mesmo salto lá dentro da nossa história e do nome codificado dentro da Torá. O nome Moré André Crem Rosa, que é um núcleo aqui do livro, ele também tem 17 letras. E essas 17 letras está ligado com a palavra Tov, bom. É muito importante você entender a força desse livro. Esse livro, ele é um livro que vai abrir os mundos espirituais para você. Logo quando nós observamos a licença que nós iríamos receber desse livro, a gente já viu muitos números cabalísticos. Então, o primeiro deles foi 978. Você soma 9 mais 7, 16, mais 8, 24, que são exatamente a constituição do Taná, 24 livros, a qual nós ensinamos. Então, a história do nosso livro já abre mostrando qual é o nível de ensinamento que nós temos através da Kabbalah. Logo segue, então, o numeral 65. E o numeral 65 é o nome Adonai, que é Sherinai Malhut. Depois, nós temos o numeral 84, que é 4 vezes 8, e 32 caminhos de Kabbalah. Logo depois, segue-se ainda 32, que são mais 32 caminhos de Kabbalah. Ou seja, Torá oral e Torá escrita. É fantástico isso. Temos logo depois o numeral 70, 70, e 70 são segredos. É a palavra Sud, que também é incrivelmente colocada dentro do nosso livro, na licença do nosso livro. Então, é fantástico. E aí nós temos logo depois o numeral 16. E o numeral 16 vai dar 1 mais 6, 7. Ou 6 de Zerampim, 1 de Malhut, ou as 7 Sefirot juntos, que é o assunto mais profundo de todas as nossas aulas. Então, a ideia que se vê, que o Boré coloca exatamente nesse dia, nessa madrugada, é que nós fizéssemos essa análise do nome cabalístico do nosso livro. Então, nós pegamos aqui histórias cabala, né, histórias cabalísticas, e deu gematria 1974. 1974 é o ano que eu nasci. 5 de maio de 1974 ou 21 de A. Olha que fantástico. Então, já estava codificado dentro da Torá esse livro que ia ser escrito por mim, ia chegar até esse mundo, não através de uma escrita imaginária, mas uma escrita com dedo divino, porque toda a história desse livro é real. Depois, eu analisei outro tipo de gematria, que é Atbash, e foi um momento que eu saio da religião e entro totalmente para o Zohar Kadosh para estudar Kabbalah. Então, também codificado aqui dentro do nome do livro. E isso tudo é fantástico. É fantástico, fantástico. Lembrando, como nós vamos ver, que o meu nome também estará aqui. Perceba, como a Torá é maravilhosa e é perfeita. Logo depois vem o segundo nome, tá vendo? Que é Nissi Unisayonoti. Nissi Unisayonoti. Nissi Unisayonoti. Nissi Unisayonoti, milagres e provações. Esse, então, é a próxima gematria. Para fazer a gematria reverse Abigad, aqui como vocês estão vendo, eu encontro, então, aqui 583. 83 foi a data do nascimento da minha esposa, a Morá Patrícia Crem Rosa. E isso é fantástico. Fantástico, fantástico. Então, dá o número 583. Dá o número 583. E o 83 é o ano de nascimento da minha esposa, Morá Patrícia Crem Rosa, que me ajuda e me ajudou na configuração desse livro. Inclusive, dentro do livro, existe um agradecimento a Morá Patrícia, não é? Sobre a ajuda, não é?
que ela nos deu ao escrever esse livro. É muito bonito toda essa história. É uma história fantástica que traz para nós um conteúdo fantástico de coisas, de forças espirituais, de questões que vocês nunca viram antes, tenham certeza, e com assinatura divina. Depois eu faço a gematria Atibashi, novamente, da palavra milagres e provações em hebraico, e sai o número 374. 374, mais uma vez, o ano 74, é o ano do meu nascimento, Moré André Crem Rosa, e a gematria 374 mostra aqui no numeral 74 o ano de nascimento, ou seja, o meu nascimento com Damorá Patrícia, não é? E trará potência espiritual para trazer esse livro para o nosso nível aqui espiritual. Quando nós pegamos, então, aqui o final, ou seja, as letras que sobraram, eu tenho 5 mais 3, tá vendo? Que vai dar 53, e a palavra Gan Eden, ou seja, que através dos estudos, da leitura do livro, ao se aproximar da nossa escola, dos nossos ensinamentos, vocês poderão acessar os mundos espirituais de forma verdadeira. E por incrível que pareça, todas as letras do meu nome em hebraico estão codificadas no próprio título do livro. Vamos ver. A letra Mem, ela está exatamente codificada aqui, letra Mem, de Moré. A letra Vav, ela está codificada em vários lugares, tem a letra Vav dentro também aqui. A letra Resh também está em vários locais do livro. A palavra, né, no Resh aqui, e também está aí, ou seja, já temos aqui o Aleph, vai ser um segredo para daqui a pouco. A letra Nun, não é? Ela também está codificada aqui, olha, veja a letra Nun. A letra Nun também está codificada aqui, veja a letra Nun. A letra Dalet, ela vai ser substituída por uma dessas letras pelo Tav, que é 400, né? E como Dalet é 4, eu posso substituir, então também está aqui o numeral 4, o Resh se repete, a letra Kuf, ela vai estar exatamente aqui em cima, na palavra Kabbalah, a letra Lamed também na palavra Kabbalah, e a letra Mensofit aqui, ó, a letra Mensofit aqui no final da palavra Nissi, milagres. Mais uma vez, repetimos a letra Reish, que também já foi vista, né, em vários momentos aqui, dentro da nossa codificação. A letra Vav, que também já foi vista, tá vendo? Então, a letra Re, que é o final aqui. O que sobrou dessa codificação, veja, nós temos a letra Re, e o que sobra dessa codificação é a letra Zain 7 com o Aleph 1, que seria exatamente a somatória desse 5 aqui com esse 3. 5 mais 3, 8. Então, veja, você pode hoje obter o nosso livro de histórias cabalísticas, escritas com vidas, com lágrimas, com rezas, com ensinos de Torá, com histórias fantásticas de superações, curas, pessoas que não tinham casas, conseguiram seus imóveis, estavam passando por provações inimagináveis, pessoas curadas de câncer, etc. Lembrando sempre, não temos a varinha mágica. Temos que estudar Kabbalah e Torá. E com certeza o Boré, que é bom, poderá mudar o seu Mazal. Esperamos vocês. Para obter esse livro, basta que você olhe a descrição desse vídeo, que irá para o YouTube e para o Facebook e outras redes sociais, e lá você encontrará um número de contato. Não deixe de comprar uma história verdadeira, uma história que vai mudar a sua vida em relação ao entendimento de todo o universo, do seu Masal e tudo mais. Shalom, shalom.
Até a próxima. Seis, né, o que a gente vai gravar, já está gravando, né, na verdade, é que nós acompanhamos o Zohar Kadosh, não é? Às vezes, vamos para outros livros cabalísticos, como o Sefer Bahri, o Sefer Tzirá, não é? Todos os livros cabalísticos têm fragmentos de almas, né, da onde nós podemos extrair o ensinamento daquele sábio, daquela alma, não é? E há uma diferença em extrair segredos cabalísticos da alma de cabalistas, né? Quando você está estudando sobre um cabalista, você ativa a alma, veja, aquela alma do Gan Eden, a gente acabou de ler isso, aquela alma, não é? Ela se apega a você, a essência dela, não é? Por isso há um costume do próprio Arizal, não é? Onde ele descobriu o túmulo dos justos, porque a essência fica apegada ali na nefesh, que está ali dentro, que vai ser ressuscitada. Quando você ativa essa alma do justo, você então faz com que aquela essência ela se apegue a você. A mesma coisa quando a gente fala, não é? Não fique com um monte de ensinos, colhendo um monte de ensinamentos de muitos moréis, porque vai dar confusão. Qual é a referência que a gente tem sobre a questão de se estudar em um único lugar? É porque justamente a Torá fala isso. Veja, o Cora tinha os seus alunos, e Cora é alguém bem elevado, tá? É no nível maior da Torá. Inclusive, Moshe vai falar sobre ele na construção de um terrelim. Se não me falha a memória, entre 87 e 89 ali, ele vai falar sobre Cora. Cora também é um sistema de retificação. É um sistema que está ligando a palavra Kuf, Reish e Rei, que são acidentes da letra Het, perdão, Kuf, Reish e a letra Het, que são acidentes na alma, não é? Na construção da letra Rei. Muito bem. Então, quando está se falando de Cora, os alunos de Cora seguiram Cora. E lógico que eles se colocaram contra Moshe. Aí existe toda uma análise em vários níveis, né? No primeiro nível, no segundo nível, no terceiro e no quarto nível. O processo foi bom, porque o próprio Moshe, nesse Terlim, ele fala que Cora era um tzadik, né? Ele era um tzadik e que ele, o Cora, era muito, muito elevado, era um tzadik imenso, e que ele tinha, lógico, os seus alunos. Os alunos de Cora estudavam com Cora, não estudavam com Moshe. Veja, houve ali, a gente já falou várias vezes, mas podemos também relembrar que houve um acidente, porque Cura queria trazer Machia, queria trazer a consciência, não é, sobre a questão da construção da Torá através da letra Aleph ou através da letra Beit. O Cora, né, ele foi, né, exatamente ali querer fazer a construção da Torá através da letra Aleph, e não deu, né? Por que não deu? Porque exatamente ali a questão ficaria muito complexa. Veja, a Torá em si, ela já é uma questão seríssima em relação ao que se deve compreender dela. Ela começa com a letra Beit justamente por causa da dualidade que nós temos no nosso mundo.
Essa dualidade, ela pode ser vista como o bem e o mal, ou até mesmo como a parte central entre essas duas forças, que seria a mistura do bem e do mal, homem e mulher, quente e frio, e tudo que tem dualidade no nosso mundo. Através da letra Aleph, não é, teria um grande problema. Não é? Por que teria um problema? Porque através da letra Aleph, nós teríamos uma construção totalmente impossível, né, para a nossa realidade. Na nossa realidade, a gente teria aí uma questão difícil de se entender através da letra Aleph. Haja vista que, veja, vamos fazer uma construção rápida aqui para continuar a leitura e entender qual foi a problemática e qual é a problemática de se estudar com vários moréis, não é? Eu não estou falando aqui, né, porque vocês devem estudar comigo, vocês devem selecionar um moré que vai estar direcionando a alma de vocês, não é? Aí esse moré, não é? Vocês devem seguir os ensinamentos dele para que vocês possam se ligar inteiramente a esse moré. Não pode haver, né, veja só, olha, não pode haver aqui uma confusão, porque o próprio estágio entre, veja, Moshe, que começou a Torá com a letra Beit, ela é formada por três, né? Por três letras Vaves. Vamos ver aqui, ó. Então, a gente está construindo aqui com vocês, olha, exatamente, ó. Como a Torá começou? Ela começou escrita com Beit, que representa três letras Vaves, né? Três Vavins. Veja, o primeiro Vave superior, o, o, o Vave que é intermediário aqui do lado direito, olha, e forma-se aquela pontinha lá, e o Vave, não é? Exatamente de baixo. Então veja só como é que foi construída a Torá. Por que que ela foi construída nesses três estágios aqui? Vamos organizar aqui, olha, exatamente aqui do lado da letra Beit, ó. Aqui a letra Beit, ó, está sendo formada, e toda essa questão da construção aqui da letra Beit, tá vendo? Ela tem a ver com esses três vavins, que, na verdade, quando nós reorganizamos, nós temos a parte, não é? Central, a parte direita e a parte esquerda da árvore sefirótica. Ó. São três paus, tá vendo? A letra Beit, que representa a organização, não é? Exatamente de como a Torá se deu para dentro da nossa consciência, para dentro daquilo que se dá para entender. Veja, quem bate aqui no Beit, ou seja, antes da Torá, nada pode ser definido. Aqui ninguém sabe, nem tem como chegar ao que aconteceu antes de Bereshit. Enquanto é certo que toda Torá ela deve começar a ser escrita conforme a organização da escrita do alfabeto hebraico, da direita para a esquerda. O nosso alfabeto é escrito da esquerda para a direita, negativo para positivo. Aqui vem do positivo, né, combatendo o negativo. Ou seja, qual é a ideia aqui? Que as construções espirituais devem ser feitas do lado direito para cobrir o lado esquerdo. Essa é uma construção. Agora, o que Cora queria era exatamente mudar a organização da Torá. Então, ele queria que fosse a letra Aleph. Veja, com a letra Aleph ficaria impossível, apesar de, a gente vai ver agora, olha, impossível seguir, não é, uma ideia do que era a Torá, porque ela segue não só em uma direção, ela segue, o Aleph segue em várias direções, o que seria para nós extremamente difícil, veja, de construir algo a partir, não é, desse sistema. Veja, são 4 direções. Com uma direção só, no nosso nível, a Torá, ela já é complexa, veja, já é complexa a dualidade. Aqui seria, não é, exatamente uma questão 4 vezes mais, não é,
além da dualidade, o que criaria, veja, um sistema altamente complexo e que nos colocaria totalmente, não é, distantes de chegar a alguma construção. Mas a gente também deve compreender que o próprio Aleph, ele é uma construção sefirótica. Ele é aquele que vai gerar, não é, por causa da sua construção, dois Yudins, ou seja, eu tenho duas vezes o Yud aqui, ó, um Yud, dois Yuds, e tenho um Yud superior, o Yud inferior, e tenho a letra Vav, que vai formar a letra Aleph. A questão aqui, então, olha, é que a letra Aleph, ela é formada exatamente por esse sistema. Veja, aqui o Yud está de cabeça para baixo, o Yud superior representa os mundos superiores, o Yud de cabeça para baixo representa o nosso mundo, e o Vav é o quê? A rampa para a subida. Veja, a rampa do Aleph é pela direita. Na letra Beit aqui, olha, a coluna direita, ela é salientada, não é? Ela é salientada para se fazer as conexões pelo lado direito. O coração do sábio se inclina à direita. Aqui também temos uma construção da subida. Veja, o tzadik, né, ele sobe a rampa. Como que ele sobe a rampa? Usando esse mundo. Ele usa esse mundo, lá tem a rampa. Essa é uma das formatações da Torá. A Torá, ela também, uma letra Aleph, ela tem uma outra construção, que também é falada aqui, exatamente pela construção agora de dois vavins, veja, dois vavins, e esses dois vavins, eles são dobrados na construção da letra O, Aleph, e temos o Yud superior, ó, formando, eu só deixei separado o Vav ali para a gente poder entender, e no final nós temos aqui a letra Dalet no lugar da nossa, não é? Do nosso Yud inferior, lá, formando assim também a letra Aleph. Não é? Veja só, aqui nessa construção, 10 mais 10 do outro Yud mais 6, 26. Aqui, 10, não é? Mais 6, mais 4, 26 também. Vamos colocar aqui, então, para a gente entender a construção de como está sendo feito aqui, do que nós chamamos exatamente de autópsia das letras hebraicas. Veja, e tudo é diferente, né? Porque as letras mudaram e a questão também toda se mudou, mas tudo chegou ao tetagrama. Né? Chegamos duas vezes ao tetagrama, 10 mais 10 mais 6, 26. E ali a mesma coisa, 10 mais 10, né? 10 mais 10 não, 10 mais 12, ó, 10 mais 12 dos dois vavins, os dois vavins, cada um vale 6 aqui, ó, então vai ser 12, né? 2 vezes 6, 6 vezes 2, igual a 12. Deixa eu só consertar aqui, porque está em hebraico. Veja, 6 vezes 2 igual a 12. Então tá aqui, ó, os dois vavins que estão dobrados aqui no meio. E aí, nesses dois, temos 22, com mais 4 do nosso Dalet, temos agora também 26. Então é assim que também pode ser construído, né, o Aleph. Veja, todas essas construções aqui são construções extremamente complexas, porque quando a gente está olhando aqui, a gente está vendo a letra, não é? Mas não é
A letra em si são construções, ó, espirituais, tá vendo? O Vav dobrado, ó, o Vav tá dobrado, e ele também constrói, ó, exatamente a letra Aleph aqui, ó, tá vendo? Como nós entendemos. Pode ser com dois iudins. E aqui no Beit, a gente aqui tem o 26 como parte principal. Isso significa o quê? Que não dá para chegar nesse nível aqui, tá vendo? Não dá, olha, são 4 níveis, são 4 processos, não é? Esses 4 processos, eles são metaforizados em alguns fatores, não é? Muito profundos e que não daria para a nossa consciência como criatura chegar a essa questão justamente por conta dessa construção super difícil de se entender. E aí o Zorra daqui a pouco vai falar para a gente sobre essa construção, né? Os 3 vavins, o vav vale 6 mais 6 mais 6 para construir a letra beit. E 3 vezes 6 daria exatamente, não é? 18. Veja, 3 vezes 6 é igual a 18. Veja, e 18 tem 2 conotações. Ou é 1 mais 8, 9. Esse 1 mais 8, 9 representa que as letras hebraicas aqui estão construídas em cima do alfabeto hebraico, porque 9 é a palavra emet, não é? A palavra emet, ela é construída com a primeira letra da Torá, a letra intermediária do alfabeto hebraico, perdão, a primeira letra do alfabeto hebraico, que é, na verdade, veja, Aleph, Men e Tav, veja, emet. É assim que se escreve a palavra verdade. A primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, a letra central, dividindo essa parte central com a letra Lamed. Então, eu tenho um Lamed que na questão da organização ali dos números de sequência das letras. Eu tenho a primeira que é Aleph, a segunda que é Beit, a terceira não é que é Gimel, e assim sucessivamente. Chegamos até a 10ª, que é Yud. A 11ª vai ser a letra Kaf. A 12ª vai ser a letra Lamed. Isso significa, então, que a letra Mem é a 13ª. Então, veja só, nessa organização, ela é a 13ª, juntamente com a 12ª, né, que vai dar o número 25, que é a palavra Koa, Kaf Rei, que é uma meditação cabalística poderosíssima. Então, veja, eu tenho aqui, então, um do Aleph, não é? Olha, como eu vou saber, ó, um do Aleph da palavra Emet, ó, 40 do Mem, e tenho 400, tá vendo? 400 da letra Tav, que é exatamente a construção, não é? A construção da palavra Emet. Eu corto os zeros aqui, ó, corto o zero, eu tenho 4. Essa é uma forma também de se fazer guimatria. Corto esses zeros e cortando esses zeros, né, eu vou ter uma outra somatória. Eu estou fazendo uma redução dos números, tá vendo? Então, eu tenho 4 aqui no 40 eu tenho mais 4, mais 1, 9. Então, a palavra emete, ela é única, a verdade do Eterno da Torá é única, e ela não pode ser abalada porque todas as letras aqui, ó, tem, né, tem aqui uma questão muito séria de estarem todas ancoradas na verdade da Torá. Então, quando eu estou lendo a Torá, eu estou falando de uma verdade absoluta. Não pode aqui, ó, haver oscilação, porque ó, não tem a letra Vav. A letra Vav, ó, que é o número 6, ó, ela pode oscilar, ela não tem base, tá vendo? Ó? Não tem base. Então, e
ela não pode estar aqui na palavra emete, ó. Cada uma letra, a primeira letra bem baseada, bem fixa, a letra MEM bem fixa e a letra TAV, que é a última letra, bem fixa. Então, aqui eu tenho que 3 vezes o VAV, 3 vavins são 18. 18 é a palavra RAI, Re e Yud, né? Que é vida. E aí, essa palavra RAI está metaforizada pela gematria final aqui da palavra emete, que é 9. Veja. Então, aqui eu tenho que construir todo esse sistema para ter o entendimento. Agora, o entendimento, ele não pode ser só do entendimento mesmo, ele tem que ser um entendimento espiritual, tá vendo? Uma construção que vai me levar a entender os porquês da Torá através das letras hebraicas, tá vendo? Através das letras hebraicas, eu vou entendendo aqui essas construções, veja, e através dessas construções eu vou montando e entendendo o que está acontecendo aqui na Torá. Com isso, a gente compreende, então, que sem o alfabeto hebraico, sem as letras hebraicas, seria impossível para nós, pelo menos, tentarmos entender o início de tudo, não é? Por isso que é tão importante você, não ter uma mente organizada, ter um estudo certo, um estudo sério, que vai levar você a uma compreensão. Você vai ver que nossos estudos, eles não são estudos emocionais, né? Às vezes a gente dá um pico ali emocional, quando a gente está vendo uma coisa muito bonita pela parte do Eterno, quando desce ali uma revelação, né? Mas os nossos estudos, eles são estudos construídos não em cima de culturas. Como assim? A gente não está copiando cultura de ninguém, nem tem interesse nisso. Ele não é um estudo feito em cima de emocionalismo, mas ele é um estudo correto dentro do padrão, não é, da Torá, tá vendo? Um matemático também, que são as ciências exatas, e é algo que é construído dentro dos níveis da Torá, para que vocês possam anotar, escrever e guardarem para futuramente poderem, se for da vontade do Eterno, ensinar para outras pessoas essas coisas, esses ensinamentos profundos da Torá. Então a gente definiu aqui a questão da discussão de Cora, não é? Cora. E a palavra Cora, ela é uma palavra que vai gerar a palavra car, frio, que é congelamento, e esse congelamento é dos tubos da árvore sefirótica, também vai gerar, não é, uma questão muito séria em questões de pensamentos, fala e ação, seja, porque a gente está no acidente das letras hebraicas. A letra rei é a letra Kuf, não é? O nome Cora, ele começa com Kuf, deixa eu botar aqui para vocês que ainda não sabem assimilar letras, ó, ele começa com a letra Kuf. Então, quer dizer, é uma letra complicada. Logo depois nós temos, não é, a letra Resh, que é outra letra complicada. Essas duas letras abraçam a letra Shin. E depois nós temos a letra Het, veja. E Het, escrito por extenso, é pecado. Não é? A letra escrita, ó. Ora, a gematria aqui é 308, tá vendo? Exatamente, 308. Qual a questão aqui? A questão é de que cura é uma desorganização, todas essas letras são desorganizações da letra rei. Então a gente tem a letra rei, que é a letra que inicia, né, o mês de Nissan, que é lá o mês, né, do cordeiro que deve ser abatido, né? Representado por um sistema de Torá, onde a gente tem a letra rei. Essa letra rei, ela representa, vamos aqui usar nossas setinhas de novo, para que a gente possa trazer essa aula aqui para você que está chegando agora, olha. Pensamento, vamos colocar aqui, olha, pensamento
Ops. Pensamento. Está aqui em cima, ó, é a construção da letra rei. E aí eu tenho o segundo nível, que é fala, não é? Por isso que a gente deve ter muito cuidado com a fala. É melhor, às vezes, não falar, ficar quietinho. E temos também, olha, agora ação, né? O que que significa isso num certo nível aqui? Porque pensamento está num nível, a fala está em outro nível e a ação está em outro nível. Veja, ação. O que que nós podemos entender, não é, disso aqui? O que que nós podemos compreender dessa construção, ó, pensamento, fala e ação? O pensamento, ele está no nível espiritual, porque é algo, veja que é algo que está em Neshama, no nível de Neshama. Então, no níveis superiores, não é? Por isso que nós pedimos Deus para nos dar, não é? Esses níveis superiores de entendimento da Torá. Lembrando, estamos em nível de Neshama, tudo bem, mas qual o nível aqui que é Neshama? O nível de Neshama é o nível do pensamento, é onde é gerado a ideia. E nós já aprendemos que tudo é gerado pelo Eterno, não é? Vai depender do meu espelhamento. E a fala? A fala, ela é a construção desse pensamento para o nosso mundo. Então, aquilo que nós somos, não é? Que vem ali no nível intermediário, que é o mundo de Rua, tá vendo? Então, no nível de Rua, nós temos a fala, não é? Que também pode ser metaforizado pela boca, que a gente vê ali, às vezes construída dentro do sistema da Torá. E a ação, veja, a ação ela está separada dessas duas questões, porque ela já é outro nível, ela já é ação física no nosso mundo. Então, a ação está no nível de nefesh, não é? Nefesh, que é exatamente o corpo que nós usamos, essa parte da alma que nós usamos para fazer essa construção. O que aconteceu com Cora? Cora era uma desorganização, Cora é careca, veja só, e as letras hebraicas também estão ligadas com pelos, etc. Muitas vezes a palavra peludo é falado na Torá. Cora está ligado exatamente a essa desorganização dessa letra rei. Veja, aqui, ó, essas duas partes estão corretas, né? Apesar de ter tido aqui uma angulação, mas aí essa parte aqui da ação passou da medida. Desceu, por isso que essa letra, assim como referência da letra Lâmede, que é a mais santa, essa letra é a que tem mais complexidade, porque ela desce abaixo, tá vendo? Ela não sobe, ela constrói uma linha abaixo. A letra Resh, não é? Não tem ação. E a letra Rete, ela juntou tudo, ela juntou todos os mundos, olha. Ela fundiu todas as questões. O que significa isso? A pessoa que faz além do que tem que se fazer. Veja, na Torá está escrito: não tirarás nada e não colocarás nada. Não pode adicionar e nem tirar. Então, veja, é aquela pessoa que adiciona, tá vendo? Então, ela fala muito, ela pensa muito e ela age muito, ultrapassa os limites das coisas. A letra 3, fala-se muito, pensa-se muito, fala-se muito, mas não tem ação. O que pode ter aqui? Moré, eu vou começar a estudar a Torá. Toda hora, todo dia eu vejo um monte de gente, não todo dia, toda hora, mas de vez em quando, vou voltar a estudar a Torá. Estou ainda resolvendo os problemas aqui, não consigo, não estou tendo força, mas eu estou me preparando para estudar de madrugada, para acordar de madrugada, para estudar a Torá. Veja, pensamento, ação, não é? E essa é a letra mais complicada que tem, então não faz. Quando não construímos estes votos, quando não priorizamos os estudos da Torá, veja, pensamos, falamos, todo mundo olha para a gente, olha que tzadik esse moço, né?
Olha só, as palavras dele são tão bonitas, os pensamentos, as palavras. Uau, que lindo, né? Mas ação não tem. Tá vendo? Aqui tem muita ação que ultrapassa os limites da Torá. Aqui tem pensamento, fala-se muito, veja, é complicado aqui, porque é a pessoa que parece mesmo ser uma pessoa equilibrada, mas falta ação, tá vendo? Não conseguiu, se ela não tem ação, ela não conseguiu ligar Nefesh aos outros mundos. E aí, finalmente, a letra Re, é a letra Het, que é Rupá, pode ser Rupá num certo sentido, mas também tem um grande perigo aqui. Qual o perigo? Da gente ficar sem saída, tá vendo? A pessoa, ela fica sem saída, ó, não tem para onde ela sair. Ela fica presa aqui dentro e não tem como sair. Então, todos esses aspectos aqui do nome Cora, que Cora é careca, veja, ele tem a ver com essa construção espiritual e mental, não é? Essa construção mental e espiritual que é feita através dos níveis de entendimento dessa Torá. Muito bem. Isso era só para a gente poder, né, depois avançar um pouquinho mais. Veja que coisa bonita, né? O que nós podemos aprender também aqui é que as letras não podem, como eu mostrei ali, ser escrita aqui em cima de uma linha. Isso aqui é só uma como se diz, é só uma explicação, não pode ser escrito aqui, mas eu comprei um caderno de ortografia, aí já é outra coisa, você está aprendendo ali a dimensionar as letras, né? Fica muito bonito. Agora, letras devem começar, todas elas começam com o Yud, por isso que o Yud é a parte principal das letras, está vendo? Todas elas começam com Yud e elas vão, não é, ser exatamente, olha lá, ó, começar com a letra Yud, ó, um pontinho, não tem uma letra que não comece, não tenha um princípio, um ponto, não é? E elas devem ser sempre desenhadas, elas têm uma forma de ser desenhada, não é de qualquer maneira, e sempre todas elas vão ter o Yud. Tá vendo aqui a pontinha do Yud? Olha lá, o Yud aqui na frente, ó, aqui em cima, olha lá, tá dividindo na linha, tá vendo? Ó? Aí eu faço o Yud, puxo, traço, desço, tá vendo? É assim que se constrói. E depois eu faço aqui a parte do rete. Aí eu pego o Yud, desenho de novo, ó, desço, tá vendo? Aí tem o ex. A mesma coisa a letra Kuf. Eu começo com letra, faço um pequeno ponto, letra Yud, sigo para a direita, desço para a esquerda, ó, e aí eu faço a perninha. Todas as letras tem que se saber desenhar e tem que saber como se desenha. Tem lá no nosso canal explicando.